Vamos orar. Pai, por favor, Deus, é com humildade que eu quero me colocar, me humilhar debaixo da sua potente mão e pedir que o Senhor fale conosco nesse vídeo, que o Senhor traga revelações do alto, que o Senhor glorifique o teu nome, glorifique o nome de Jesus. Beshem Yeshua Hamashia. Amém. Amados, missões é a única razão de a igreja estar na terra, além de adorar o Senhor, tá certo? Até porque missões é uma das formas de adorar o Senhor, ok? A igreja, ela é o coração do reino de Deus da terra. Então, um coração, ele não fica parado, estático. Como que faz o coração? Ele faz assim, ó, pulsa, certo? E esse movimento, o que ele tá fazendo? Ó, é a igreja, olha só a igreja, ó, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro. Então, assim, não existe nada contraditório entre a igreja e a agência missionária. Não existe. Mas na prática, quem já passou pela agência missionária, como eu, a gente sabe que tem muitas diferenças. O que é ensinado, o que a gente prega. Por exemplo, na agência missionária, a gente não pode falar denominacionalmente. Na igreja, muitas vezes, a gente tem que falar denominacionalmente. Então, assim, tem muitas coisas, só que é um reino único. Tanto a agência missionária quanto a igreja, ambas estão trabalhando para implantar um único reino, o reino de Deus. Eu considero assim, ó, duas pernas, entendeu? Então, a igreja é uma perna e a agência missionária é outra perna. É impossível fazer missões só com uma perna. É impossível, ou até se for possível, é bastante limitado, né? Então, missões é um tema muito importante, ok? Eu agradeço a Deus pela vida de pessoas como você que está assistindo esse vídeo e não desligou ainda, porque você se interessa pelo assunto, você gosta de missões. Eu quero dizer que existem 3 tipos de missões, ok? 3 tipos de missões. Então vamos falar. Primeira missão. Missão como uma tarefa delegada, tá? Então, segundo o dicionário da língua portuguesa, missão é uma função ou um poder conferido a alguém por um determinado tempo para fazer alguma coisa, um encargo, uma incumbência. Uma tarefa a executar, tá certo? Exemplo, Moisés foi incumbido da missão de falar com Faraó e de guiar o povo no deserto. Era uma missão que Moisés tinha, né? Os espias também foram encarregados de uma missão, de uma tarefa. Eles eram responsáveis por entrar na terra, escondidos, espiar a terra, voltar e contar as notícias. E assim, tantos outros homens e mulheres na Bíblia receberam tarefas delegadas, tá certo? Então assim, eu tenho certeza que eu, você, a igreja, nós temos uma missão. Missões é uma missão que Deus delegou para a igreja, é uma tarefa delegada, tá certo? Jesus disse assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, tá certo? Então, existe até um termo latino chamado Missio Dei, que significa a missão de Deus. Olha que interessante. É a tarefa ou missão salvífica de Deus na terra, com o propósito de redimir a humanidade. A missão é do Pai e nós, como corpo de Cristo, cooperamos com a missão dele. Faz todo sentido. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ninguém ama o mundo mais que Deus, ninguém, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele creem não pereçam, tenham a vida eterna. Então, o primeiro tipo de missão é missão enquanto tarefa delegada. Segundo tipo de missão é também a razão da existência, tá certo? Então, vamos dar um exemplo? Aqui na nossa sociedade ocidental, principalmente, quando, por exemplo, abre uma igreja, quando abre uma empresa, vamos falar de empresa, que é mais fácil, que é um contexto que todo mundo conhece, né?
Quando abre uma empresa, quem assistiu o vídeo vai reconhecer o que eu tô falando. A primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que os sócios vão fazer é escrever a missão da empresa. Por que essa empresa existe? Para que essa empresa existe? Qual é a finalidade dessa empresa? Para que ela está no mercado? Né? Para que foi necessário montar essa empresa? Então, esse termo missão está ligado a quê? A razão da existência, tá certo? Qual é a razão da existência da sua vida, por exemplo? Eu tenho certeza, amados, que todos nós temos uma razão da existência, um propósito de vida. O Criador colocou algo na minha vida específico, diferente da sua vida, diferente da vida de cada pessoa na Terra. Então existe uma missão enquanto razão da existência, tá certo? É totalmente diferente de uma simples tarefa, é muito mais profundo, né? A gente tem um exemplo bobo, mas que fica bem didático, um microfone. Então tinha uma dona de casa que precisava fazer o jantar e ela não achava o martelo de bater bife. Ela achou o microfone e ela falou assim, quer saber, vou usar isso mesmo. E bateu o bife e conseguiu. Mas o microfone foi feito para aquilo? Não! Vocês acham que o microfone continuou o mesmo depois daquilo? Não! Abalou a estrutura do microfone, porque ele não foi criado para aquilo. Então, o microfone não estava cumprindo a sua missão. Ele estava exercendo uma tarefa, mas não estava cumprindo a sua missão. Então, nós temos que exercer uma tarefa, mas nós temos que, mais que isso, cumprir a nossa missão existencial. É isso que nos satisfaz, é isso que nos dá alegria, felicidade, senso de realização pessoal. É cumprir a nossa missão existencial, ok? E aí o terceiro e último significado nesse vídeo é missões do jeito que a gente conhece. Ir, tá bom? E pregar o evangelho. Ir é sair do que? De si. No momento que eu vou e falo com o outro, eu já tô fazendo missões. Claro que sim. Mas eu quero deixar bem claro com você, quem tá falando é quem pode falar, tá bom? Eu presido uma agência missionária, existe uma unção missionária. Ela é diferenciada. Eu evangelizar o meu vizinho, sim. Posso considerar isso missões? Pode, mas eu estou aqui esclarecendo que existe uma dispensação, uma liberação de uma unção diferenciada, uma unção missionária. Quem recebeu essa unção? Paulo, apóstolo Paulo recebeu, e eu entendo o que eu estou falando, porque eu também recebi, porque eu já vivi o sobrenatural, já vivi Atos dos Apóstolos em missões. Gente, eu falo porque eu me conheço. Eu, na casa da minha mãe, eu na minha casa, sou completamente diferente do que eu no campo missionário. E o que é isso? Que diferença é essa? A unção. A unção missionária é a diferença, tá bom? Ela mexe com a gente, ela muda a nossa motivação, ela nos capacita de uma maneira diferenciada. Então, missões tem 3 aplicações. A primeira, tarefa delegada. A segunda, razão da existência. A terceira, pregar o evangelho do jeito que a gente conhece. E aí, você vai fazer missões motivado por qual das 3 maneiras? Eu faria pelas 3. O que é que você acha? Fica a dica, pensa sobre isso e medita e ora a Deus e pede para Deus revelar qual é a sua missão existencial, ok? E vamos para o próximo vídeo. Que Deus abençoe você.